Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade na nossa rádio pública. Jornalismo honesto. Eu sou a Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao 12h10. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9h da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Os moradores da região metropolitana do Recife costumam perder horas no caminho das obrigações do dia. Uma pesquisa realizada em 2017 pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, publicada no mês de setembro de 2017, aponta que o Recife é a 5ª região metropolitana do país em que mais se perde tempo no deslocamento casa-trabalho-casa. O estudo também revela que os moradores da região metropolitana do Recife gastavam, em média, 122 minutos, ou seja, 2 horas e 2 minutos para ir e voltar do emprego em 2012. Tempo 6% maior do que foi registrado numa pesquisa em 2011, quando se gastava 115 minutos. A região só fica atrás do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. No programa de hoje, queremos saber a quem interessa o caos no transporte público. Para responder estas e outras questões, nosso programa convidou o advogado Pedro Josef, ele que é coordenador da Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco. Seja bem-vindo, José. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, a todos e a todas, né? E também a cientista social e mobilizadora da rede Meu Recife, Camila Fernandes. Um prazer tê-la aqui também. Obrigada, Manina. Obrigada a todo mundo. Vamos embora para esse debate que ele promete bastante. E você que acompanha sabe que nesta mesa nós temos a presença sempre firme de Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Recife foi apontada como a 6ª cidade mais congestionada do mundo por um levantamento feito em 2017 pela empresa de tecnologia holandesa TomTom. A capital pernambucana ficou atrás somente de Istambul, Cidade do México, Rio de Janeiro, Moscou e Salvador. E a gente inicia perguntando a Josef, como foi que nós chegamos a essa situação? Olha, quem está nos ouvindo aí, que utiliza o transporte público, hoje eu me desloquei do metrô já, o pessoal está sabendo desse mais um aumento de passagem que vai ter na próxima sexta-feira, né, em 5 capitais, né, um aumento que o governo federal golpista, ilegítimo, implementou, né, nessa política de redução dos investimentos sociais. Mas quem utiliza o transporte público diariamente, não só em Recife, mas já que estamos aqui na região metropolitana, sabe o caos e a dificuldade que é se locomover, a dificuldade que é você ter um serviço de qualidade. E isso não é à toa. A chamada do debate é muito interessante, porque ela demonstra que nós estamos hoje num sistema de transporte que é irracional. O sistema de transporte, Manina, Sérgio, Camila e todos que estão nos ouvindo, ele foi planejado para uma população de Recife de 12, 14, 15 anos atrás. Ele foi planejado com esse sistema de terminais integrados, né, que eu costumo dizer que são currais. Na verdade, tenho até revisto essa palavra de currais, porque nem os porcos merecem o tratamento que é dado nesses terminais integrados. Mas esse sistema de terminais integrados, né, de pouquíssimos terminais integrados, de necessidade de troca e de pagamento de outra passagem de ônibus para você fazer deslocamento na região metropolitana do Recife, ele foi estruturado
para uma sociedade de 10, 15 anos atrás. Hoje nós temos uma demanda maior, nós temos o crescimento da região metropolitana do Recife indo para outras áreas que não tem um atendimento do sistema de transporte. Então, no nosso entender, nós da Frente de Luta pelo Transporte Público, que estamos aí batalhando e lutando contra esses terminais há muito tempo, porque nós encaramos que eles representam um modelo ultrapassado, irracional e que fazem um gargalo no sistema do transporte. Esse modelo, para nós, ele está defasado. É preciso que se faça um novo debate de reestruturação desse nosso sistema de transporte. Porque muitas vezes o debate de transporte entra apenas quando vai a discussão da tarifa de ônibus, que é quando o trabalhador, o estudante, o usuário, a usuária, sente ali o impacto, né? Que hoje a gente tem uma redução de quase 15% das pessoas deixaram de utilizar o transporte porque não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Né? O transporte, dados nacionais, né, numa média nacional das principais capitais, identificam que 20% do orçamento das famílias é utilizado diretamente para o transporte. Então nós temos um sinal de uma crise econômica, nós temos desemprego na região metropolitana do Recife, na maior parte do país, e como é que o transporte aumenta com índices acima da inflação, acima do IPCA e compromete 20% do orçamento das famílias brasileiras. Então esse sistema, esse modelo do sistema de transporte para nós está defasado. A gente acreditava que com a criação do Grande Recife, que foi um consórcio multifederativo que envolveria todos os municípios da região, quer dizer, deveria envolver, porque hoje na prática só tem Recife, né, na parte de maneira atuante no Grande Recife, no consórcio Grande Recife. A gente acreditaria que esse consórcio Grande Recife fosse dar vazão a essas discussões que a gente vem levando, mas infelizmente não tem democracia e não tem participação popular para discutir os rumos do transporte. Eu queria também que a Camila também desse a sua opinião sobre esse patamar que nós chegamos. Qual é a tua ótica, Camila? A gente precisa guardar o nosso pessimismo para dias melhores, né? Mas a gente vive de fato um sistema que ele não é transparente de forma alguma. E as instâncias de controle, elas estão praticamente inoperativas. E acho que esse é um ponto que a gente precisa bater aqui. Porque sobre os absurdos a gente vê posts todos os dias. Seja aqui, seja outros jornais, o Diário fala sobre isso, o JC fala sobre isso, Recife tem o pior trânsito do país, todo mundo fica falando sobre... Isso é conhecido de todo mundo. Só que a gente continua sem respostas para as questões que nos atingem durante o nosso dia a dia. Por exemplo, vale a pena ilustrar, eu aposto que alguém que está ouvindo aí passou pela mesma situação. Ontem fui usar o ônibus, passei meu VEM, meus créditos expiraram, eu não sei para onde meu dinheiro foi. Em tese, ele foi para um fundo que fica regido pela Urbana. Isso são as informações que passam para a sociedade civil organizada, que, como eu, sabe o que é fazer um pedido de informação, porque a população em geral não sabe disso. Vai para um fundo... Nem sabe que tem esse direito. Nem sabe que tem esse direito. Mas mesmo que tente usá-lo, esse direito é negado. E isso aí é um outro ponto. A gente faz vários pedidos de informação. A Frente de Luta está fazendo já essa frente há 10 anos. A gente chegou agora mais recentemente para o debate, até porque, para quem não conhece, vale a pena se apresentar de novo. A Rede Meu Recife é uma rede de mobilização e de ativismo que está nativa aqui na cidade em 2015. Então a gente trabalha com a diversidade de pautas, de gênero a transporte. E a gente também vem articulados em um trabalho muito grande com a Ramo, que é a Rede de Articulação pela Mobilidade, e que fez com que a gente fizesse uma ação que já vinha de um background de lutas muito grande para barrar o aumento da tarifa esse ano, e que a gente sabe que só não vai adiante porque a gente vai ter um quadro de eleições esse ano. Senão a gente não sabe a marretada que poderia estar vindo com mais um aumento impositivo e sem diálogo com a sociedade civil. Fazendo uma conta muito rápida, porque a briga é sempre no bolso. A gente precisa sempre voltar para esses valores. Tem uma campanha que a gente está fazendo em conjunto com a Frente de Luta e também com o Sindmetro, que é sobre a implementação da CPI dos transportes. A gente quer saber a quem interessa esse caos. A gente tem fortes suspeitas, né? Mas tem um empresariado que se coloca de forma... ofensiva contra a população, a gente tem um governo que se mostra omisso e um Conselho Superior de Transporte Metropolitano que não funciona. E que é um conselho que tem sob sua responsabilidade fiscalizar mais de R$1 bilhão. A gente está falando de um conselho que faz a gestão de R$1 bilhão de recurso público. Isso não é pouca coisa. E está totalmente sem controle, com os mandatos irregulares, várias questões. A sociedade civil, até onde sei, me corrija Pedro, que é advogado, mas é inconstitucional você vedar a participação da sociedade civil na participação
em conselho. E isso é feito sistematicamente há quase 4, 5 anos. E foi feito novamente esse ano. A gente tentou... Na verdade, desde quando o Grande Recife foi fundado, a grande discussão, Manini, Camila, desculpa interromper, é que antigamente era a MTU, lembra? Sim. Que era aquela empresa metropolitana de transporte e que não tinha, de fato, nenhum tipo de tentativa de legitimidade popular, nenhum. O Grande Recife foi quando criado pelo antigo governador Eduardo Campos, a gente tinha essa esperança que a sociedade pudesse participar. Ter vez e voz. Exato. Mas, na verdade, o que se criou foi uma instância falsa de participação da população. E isso é uma coisa que a gente precisa apontar. Tem graves denúncias de conselheiros que não são respeitados em seus mandatos, que não têm acesso às informações, e ele funciona basicamente como um local que chancela os aumentos sucessivos e abusivos de passagem. Eu estava fazendo uma conta rápida, você falou sobre a questão do metrô? Sim. R$3, né, gente? Exato. Sexta-feira, inclusive vai ter um ato no metrô na sexta-feira, puxado pelo Sindimetro pela Frente de Luta. Mas que, aliás, foi o aumento maior, não é? Porque mesmo Belo Horizonte duplicou. Aqui, além de duplicar, ainda tem uns centavozinhos, né? Um dinheirinho a mais. Na verdade, o nosso terrível. aumento é de cerca de 90 e poucos por cento. Não chegou a 100% da tarifa. Mesmo assim, é um valor muito alto. Muito E alto. levando em conta que apenas 1/3 desse recurso fica com a CBTU, a gente vai ter uma arrecadação, de acordo com a nova taxa, de... Meu Deus do céu, é muito dinheiro, minha gente, é muito dinheiro, a gente precisa falar. O Estado vai reter 288 milhões. Com a CBTU vão ficar 144 milhões. A arrecadação com a tarifa de R$3, sendo que a gente tem uma média de 400 mil passageiros por dia na região metropolitana do Recife, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. A gente não sabia antes. A gente continua sem saber. Esse dinheiro ele é usado para melhorias dos transportes, é usado para melhorar os terminais? A gente não sabe. É mais um dinheiro que, junto com várias irregularidades que a gente já vem denunciando, como seguro em suspenso dos ônibus, que já tem mais de 8 milhões de reais voando. E aí eu me pergunto se ao metrô também se juntam já os mais de 60 milhões de calote do governo do estado para cima da CBTU. Então você está duplicando a arrecadação que o estado tem em cima do metrô, e a gente continua sem controle algum sobre esse dinheiro. Camila, Não retorna nada para a população, né? Não. Sérgio? Não, é só... eu até tenho umas considerações do que vocês falaram, mas é só uma coisa pontual agora. Porque você falou que o governo fica com uma parte do dinheiro. Depois você falou que o metrô sofreu um calote que não é repassado. Eu acho que a gente podia esclarecer um pouco mais. Porque a gente está falando aqui e eu estou pensando assim, o ouvinte em casa, assim, é uma coisa meio tão, assim, absurda, tal, que eu acho que fica difícil de... Eu acho que valia a pena vocês explicar um pouquinho. O que é que acontece? As empresas de ônibus têm que repassar um dinheiro pro metrô? Como é isso? Explica no é miudinho, né? Digamos assim, para o pessoal entender melhor. Vou pedir para que Pedro explique, ele domina melhor do que como esse essa questão do metrô, ela tá mais em evidência agora nessa semana, porque o aumento é sexta-feira, né? Então é importante a gente fazer essa consideração. O que acontece? O sistema, o metrô, ele é federal, né? Porque ele é administrado pela CBTU, que é uma empresa federal. E é por isso que quando aumentou a passagem, quando queria se aumentar a passagem de ônibus, né? Não teve o aumento da passagem nos últimos anos não teve o aumento da passagem de metrô, porque são instâncias diferentes. Mas o que acontece? Nós temos um sistema integrado hoje, né? Você que pega um ônibus, que paga no ônibus e depois tem direito a entrar na integração, você já pagou a sua passagem no ônibus. Esse dinheiro fica diretamente para a empresa de ônibus, para a Urbana PE, sem controle social algum. Não passa por mecanismo da ARP, não passa por mecanismo do Tribunal de Contas do Estado, não passa pelo consórcio Grande Recife. Esse dinheiro que você pagou lá no VEM ou que você pagou em dinheiro fica diretamente com a empresa de ônibus, com a Urbana PE, que é o sindicato patronal. Desse percentual da passagem, aqueles que são utilizados como integração, um percentual dessa passagem deveria ir para a CBTU. Ora, porque a gente tem um despejo dos ônibus dentro das estações de metrô, essas pessoas entram no metrô sem pagar a passagem, então um percentual, isso é contratualmente previsto, um percentual dessa passagem deveria ir para o metrô. Só que, historicamente, nos últimos 10 anos, o Grande Recife, a Urbana PE e o governo do estado, a gente precisa responsabilizar o ente político que toma conta dessa situação, nunca repassou as verbas devidas ao metrô. Então a gente já tem uma ação na justiça da CBTU contra o Grande Recife e contra o governo do estado. Isso gira de maneira atualizada em torno de 60 milhões de reais de dinheiro que poderia estar no metrô e que poderia, inclusive, evitar esse aumento de passagem
do metrô, porque poderia melhorar nas estruturações. Em relação ao metrô, Sérgio, chama a atenção de outro dado. A gente tem, com esse governo ilegítimo desse Michel Temer, nós tivemos aí a aprovação da PEC que congelou os gastos em saúde e educação. Mas é importante chamar a atenção que o contingenciamento não aconteceu apenas em saúde e educação. O Ministério do Planejamento, o metrô pediu cerca de 120 milhões de reais para o orçamento desse ano. Foi o pedido do metrô, da CBTU, para administrar as 5 capitais que a CBTU administra. O governo, normalmente, o que é que fazia o governo? Ele liberava, aprovava na lei o orçamento total que o metrô pedia, mas quando chegava no meio do ano dizia que não tinha dinheiro, então fazia o contingenciamento. Esse governo golpista, o que é que ele fez desde o início? Ele já colocou o contingenciamento na lei. Então, dos 120 milhões que o metrô necessita para poder operar, e é importante colocar que os gastos do metrô não é apenas com a estrutura férrea, mas tem gasto de pessoal, a gente tem um problema grave de pessoas que não são contratadas, a gente tem uma desestruturação da segurança, a gente não tem a polícia ferroviária estruturada, e é por isso que o metrô sempre tem que fazer esses contratos terceirizados, com dispensa de licitação. Isso causa um caos, causa um problema social e político grande também, né? Porque quem toma conta dos terminais é a polícia militar, é a terceirizada do metrô. Isso causa uma questão, um imbróglio federativo. Então, o orçamento que foi aprovado, Sérgio, Camila e Marina, para esse ano, é de 60 milhões. É menos do que metade da necessidade do metrô. Então, é o que as empresas devem, né? É o que as empresas devem. Então, mas o que a gente está chamando a atenção, Sérgio, é que a população não pode pagar por uma conta ou por um cálculo que ela não teve participação nisso. A população não foi chamada a discutir essas questões. Então, em relação ao metrô, a gente tem uma situação gravíssima aqui, e aí eu chamo mais uma vez a atenção. Falta vontade política dos gestores do Estado pode-se fazer negociação da dívida, pode-se parcelar, pode-se pensar mecanismos de retenção. Já existe tecnologia para isso, Sérgio, Manina e Camila, de reter um percentual do valor da passagem diretamente para a CBTU. Existe tecnologia para isso. Agora, infelizmente, não falta vontade política. E em relação... Eu só queria contribuir, né? Porque eu também sou usuária do metrô. Pronto. E aí a gente vê que tem horários que são terríveis. Você entra porque o pessoal lhe bota lá e você sai até às vezes em estação que não é a sua, porque também lhe colocaram para fora, né? Sem contar também que tem... Eu peguei essa semana passada um vagão que estava assim, parecia uma sauna. Então, existe toda essa demanda também de dar qualidade a esse transporte, porque vai um trabalhador, vai uma trabalhadora, e aí depois eu quero fazer o recorte sobre a questão da mulher enquanto usuária, que aí é outras coisas, muitos critérios, né? Pra gente estar valorizando realmente essa luta e se posicionando. E chamando a atenção, assim, a gente tava discutindo a questão do metrô, mas aproveitando a audiência do programa, a gente tem uma situação, o ensejo que Camila deu da CPI do transporte, que é algo que nós estamos pautando junto com o Recife, com o Sindimetro, com contestação, com vários grupos políticos que estão organizados na sociedade. Hoje, a gente tem cerca de 80% do sistema de transporte de ônibus operando sem contratos. Sem contratos. A gente teve uma grita muito grande em 2013 para que a gente tivesse licitação das linhas de ônibus. Nós sentamos inúmeras vezes com o governo batendo nessa questão da licitação das linhas de ônibus. A primeira licitação foi deserta. Foi um conluio das empresas de ônibus. Eu digo isso de maneira muito tranquila. Na frente do presidente da Urbana PE, de empresa de ônibus, a gente não tem problema em dizer isso. Houve um conluio das empresas de ônibus e não participaram da primeira licitação, que previa uma série de melhorias, ar-condicionado, refrigeração, câmara de segurança, uma série de coisas que o usuário hoje sabe que poderia melhorar a qualidade. Essa segunda licitação foi feita e apenas os contratos do BRT foram assinados. Todos os ônibus que você está nos ouvindo aí, que você anda, não tem contrato de concessão. Não tem contrato, e a lei exige isso. Eles estão operando sob o título de permissão. Trocando em miúdos, é uma coisa precária, que desobriga, inclusive, as empresas de ônibus a emitirem um relatório de qualidade. Porque, por exemplo, se a empresa de ônibus Borborema ou Veracruz, vou falar da Veracruz, que é o caos, que todo mundo que anda sabe que a Veracruz é uma das piores empresas de ônibus que a gente tem aqui na região metropolitana. Se ela não cumpre a quantidade de ônibus, se ela não cumpre a jornada, se ela não faz todo o roteiro, ela não tem punição alguma. Ela continua operando o sistema. Por quê? Porque o Estado não assinou os contratos de concessão. E não assinou por quê? Porque licitou
o sistema de transporte no modelo parecido daquele da Arena Pernambuco, onde se der prejuízo, entre aspas, a gente não sabe se realmente dá prejuízo, mas é isso que as empresas de ônibus alegam, se der prejuízo, o Estado opera com aporte financeiro. Então, se o Estado assinasse todos os contratos das linhas de ônibus, certamente o Estado quebraria e entraria naquela questão da responsabilidade fiscal. Então, é algo muito grave que nós, inclusive, já temos amadurecido a necessidade de refazer essa licitação. Eu queria até contribuir com informações que vão ao encontro do que você está dizendo para cá, Pedro, que é a informações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, a Urbana PE, apontam que o sistema tem 385 linhas de ônibus e 2 de metrô. A linha Centro com 2 ramais, um para Jaboatão e outro para Camaragibe. E a segunda, a linha Sul, partindo do centro do Recife, se estendendo até Cajueiro Seco. Aí são das 385 linhas de ônibus existentes, 240 são radiais e ligam os diversos bairros ou municípios ao centro aqui do Recife. As linhas de ônibus são operadas por... Aí vem os dados, né, que você também já trouxe, já citou, 16 empresas privadas e um metrô que é operado por uma empresa pública federal, como já foi dito aqui. Então, eu queria saber de você, Pedro, por qual razão, então, o sistema adotado no Recife e a região metropolitana ainda é insuficiente para atender a população? Pessoalmente, licencinha para que Camila responda. Não, tudo bem, sem problema. Na verdade, a gente tem uma questão aí, que é a questão de o discurso do oferecimento do serviço e a percepção do usuário. São coisas distintas. Para quem anda em comunidades ou anda em qualquer bairro, a gente tem uma relação muito boa com a comunidade de Passarinho, que você ainda conhece. E lá elas passam por um problema muito sério de acesso. Porque não tem ônibus, porque é super precário, mas continuam pagando passagem, assim como quem tem um serviço na sua porta. Então, a gente tem um Estado que não cumpre com o que se pretende e um consórcio que não oferece um serviço de qualidade. Então, o passageiro que atualmente é responsável por 100%, eu vou dizer de novo, 100%, do custo do transporte aqui na cidade, ele continua sendo penalizado duplamente, porque é com péssimas condições, por similaridade, inclusive, já só 2 lotes dos 5 tem contrato, Pedro e Manina e Sérgio também, mas por similaridade, se a gente fosse obedecer às regras do BRT, e fosse ter o reajuste só pelo IPCE, a gente ia estar pagando R$ 2,70 de passagem hoje. Não tem nada que justifique esse preço que a gente paga e nem o desacordo dos preços que são cobrados pela empresa Cidade Alta, as empresas de Olinda, que cobram R$ 4,40. Qual é o sentido que faz? E para quem pega, sei lá, para quem anda, vem da Zona Sul para cá, você tem uma passagem que é Anel A. É pela quilometragem? Claramente não é. Então, a gente tem graves problemas de desacordo e a percepção do usuário é justamente essa, de caos total. Mas me assusta ver como pessoa que veio se empoderando desse tema no ano passado em conjunto com vários outros entes, é que, na verdade, está tudo muito bem organizado contra o cidadão. E esse é o problema. E eu volto a falar novamente da questão da falta de transparência e de participação social. A gente tem um governo e tem uma prefeitura que se exime sistematicamente da sua responsabilidade. 70% de toda a circulação desse transporte metropolitano culmina no centro do Recife. Sim. Então, essas linhas, justamente, como você falou, elas vêm para cá. Passam pelos principais pontos, que são Guararapes, Boa Vista, toda aquela região central, Agamenon. Então, elas descarregam, elas alimentam isso. Primeiro que isso já é muito inoperativo, porque você enche e vira esse caos na cidade e não tem faixa azul. Alô, Braga. Alô, Tassiana, alô, Marco Aurélio, né? Que a gente precisa falar sobre isso também, enquanto a gente tem um plano de mobilidade da cidade do Recife, que deveria ser exemplo para várias outras que não têm seus planos, salvo engano, acho que o de Caruaru está caminhando, mas a gente tem uma região metropolitana extremamente mal servida. Jaboatão é um caos. O Cabo, de onde você vem, é péssimo. Então, a gente tem um sistema de transporte metropolitano que não serve com qualidade às cidades. E agora, com a adesão de Moreno e de Goiânia a isso, porque antes era transporte intermunicipal, era outra categoria. Também não fica clara, e é muito irresponsável da parte da Assembleia Legislativa de Pernambuco ter feito essas adições sem se pensar. Foram feitas ressalvas, inclusive pelo deputado Edson Silva, o próprio deputado Silvio Costa, que eu estava presente quando isso foi aprovado. E, enfim,
a pergunta a quem interessa, nós sabemos que existem muitos servidores, na verdade, como é que eu coloco isso aqui? Não é servidor público porque não é concursado, mas pessoas públicas escolhidas pelo povo para ocupar esses espaços de representação que recebem financiamento direto dessas empresas de transporte, e é preciso que a gente coloque aqui. Então, o que é que acontece? Falhas de fiscalização, porque eu falei da questão do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, ao qual o secretário da cidade, senhor Papaléu, se dá o direito de dar ou retirar convites para a sociedade civil quando é do seu bel prazer. Independente de você fazer um requerimento ou não, você será chutado igual, que foi o que aconteceu com a gente nesse ano, uma situação desagradável, para dizer o mínimo. Então, o que aconteceu é que a gente tem instâncias que deveriam estar sendo fiscalizadas pela Câmara Municipal do Recife e também pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, que não estão cumprindo o seu papel. Não estão mesmo. Esse ponto de fiscalização, transparência e fiscalização são, acho que, dois problemas que são interligados, um tem muito a ver com o outro, e que está na base de muita coisa desse caos que a gente está discutindo aqui. E eu lembrei, Pedro, acho que deve estar acompanhando isso melhor, do CIMOP. Eu ia falar disso agora. Justamente tem a ver com a fiscalização. Eu ia explicar até o que é o CIMOP. Por favor. Assim, isso é uma questão crucial, Sérgio. O que a gente tem, eu tenho dito isso muito nos espaços que a gente está fazendo, a gente tem usuário e usuária que é a raposa cuidando do galinheiro. Por quê? Hoje, quem faz a fiscalização das empresas de ônibus, na verdade não há fiscalização, mas na teoria é a Citat, que é uma empresa ligada ao grupo da família Chaves, que hoje fazem a medição de se os ônibus estão... Porque o Grande Recife... E a família Chaves é proprietária de empresas de ônibus, Metropolitana, Paulo Chaves, tudo mais. As empresas de ônibus, na verdade, o Grande Recife só tem 20 fiscais. Como é que 20 fiscais fiscalizam a quantidade de viagens dessa? É impossível. Então foi licitado, junto com a licitação da linha de ônibus, o CIMOP, que é o Centro Integrado de Monitoramento e Operação. É uma sala linda dentro do Grande Recife. Quem puder ir no Grande Recife, conseguir entrar, me avisa, porque eu vou também para entrar. Vamos junto. Você vai nessa sala do Grande Recife, é parecido com aquilo da CTTU. Aquela sala da CTTU, onde tem o monitoramento de GPS dos ônibus e tudo mais. Foi empenhado, foi licitado, e a empresa Etra, que é uma empresa espanhola, ganhou essa licitação para poder fazer o quê? Fiscalizar as linhas de ônibus, saber se os ônibus estão no horário correto, saindo das garagens, saber qual é o percurso que eles estão adotando, qual o tempo entre uma jornada e outra, né? Instalação das câmaras de segurança, disponibilização em painéis nos terminais para saber os horários que os ônibus vão passar, disponibilidade de um aplicativo no celular. Sérgio Manina, você tocou nessa questão da violência de gênero no transporte público. Esse aplicativo poderia, por exemplo, integrado com a CIODES, anunciar para a viatura mais próxima da polícia, da autoridade policial, que estaria acontecendo algum crime dentro dos ônibus, um assalto, um roubo, um estupro, um assédio, entende? Então a gente tinha uma série de melhorias que poderiam ser fiscalizadas, estariam sendo feitas, na verdade, no sistema de transporte, mas ao bel prazer, como bem Camila disse, as empresas de ônibus não adotaram. Foi licitado o CIMOP, que é o Sistema de Monitoramento, que prevê todas essas fiscalizações, que possibilitaria, por exemplo, a gente dizer: eita, Veracruz, tu não está cumprindo os índices de qualidade, tu cai fora, tu vai ser multada, tu não vai continuar mais na operação dessa linha de ônibus. Mas o que acontece? Como uma coisa puxa a outra. Como as empresas de ônibus não assinaram os contratos de concessão, elas se sentem desobrigadas quanto à instalação e à implementação do CIMOP, que foi uma licitação conjunta com a licitação das linhas de ônibus. Então a gente tem hoje uma empresa espanhola que está com o equipamento todo pronto, já foram instalados, com exceção da Borborema, todos os computadores de bordo já foram instalados nas empresas de ônibus. As empresas de ônibus simplesmente, como se fosse um notebook, não ligam esse sistema de monitoramento. Só a Globo, né, Pedro? É só a Globo que está utilizando esse sistema. Então, assim, isso pra gente é muito grave. Nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa e, após essa pressão política, o governador Paulo Câmara liberou 2,5 milhões como crédito suplementar para o CIMOP. Mas isso é insuficiente. A empresa de ônibus a empresa Etra ganhou a licitação, está esperando receber o dinheiro para poder fazer a operação. Mas isso é muito grave. E parece que não
há nada que esteja acontecendo. É por isso que nós da frente, até a gente reforça esse convite para as outras organizações, nós vamos entrar nesse mês ainda com ação judicial contra o Estado e contra a empresa Etra. Porque a gente já foi lá na Etra, a Etra diz, olha, a gente não está operando porque o Estado não paga. Então, como essas informações não estão muito alinhadas, não estão conectadas, nós vamos demandar judicialmente tanto o Estado, como o Grande Recife, como a empresa Etra. Para que na justiça, infelizmente, a gente tem que judicializar a política, porque, infelizmente, não tem a participação popular para a gente gritar sobre isso. Pronto, então, participação popular. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, porque tarifas altas, longas esperas, veículos lotados, insegurança e longos engarrafamentos nas vias são apontadas pelas usuárias e usuários do transporte público aqui do Recife e também da região metropolitana. Além disso, motoristas e cobradores também lutam por melhores salários e condições de trabalho. Aí vamos voltar um pouquinho no tempo. A situação que também ocorre em outras grandes cidades do país levou movimentos estudantis e milhares de brasileiras e brasileiros às ruas naquelas famosas jornadas de junho de 2013 para denunciar o caos no transporte público e exigir transparência no setor e a tarifa zero. Enquanto a população reclama, dos serviços, protesta e quer melhorias, os empresários do setor alegam que os custos operacionais são altos e que amargam perdas de receita. Então, por que essa conta não fecha e como é que a população pode novamente tomar para si, esse destino, esse seu destino, pegar o ônibus do seu destino? Camila. Então, eu acho que tem uma expressão que junho, enfim, as jornadas de junho trouxeram de volta muito pra gente, mas é algo que a gente, enquanto eu já fui estudante também, estudante universitária, de estar lá com a passagenzinha assim no canto. Contada, né? Pois é, e é importante que se diga e deixe claro, mobilidade urbana, transporte público não é um negócio. Pode ser um negócio, mas é um direito humano básico. Então, é importante que a gente volte sempre a essa expressão, porque o que a gente vê é o nosso direito de ir e vir ser tratada como se fosse isso. A gente paga por 100% de um transporte e a gente não tem acesso a saber como ele funciona. Só um ponto, gente, é por isso que os ônibus da empresa Globo não aparecem no seu Citamob. Só deixando isso claro, porque no começo eu via lá, menino, por que não aparece a Globo no Citamob? Porque você não vê o Guabiraba, o Vasco da Gama, você não acha nada. É porque a Globo é a única que atua com o Cimop, então ela não tá na Citar. Então, só para deixar isso claro, foi só um parênteses, eu fiquei agoniada de falar, mas é através desse empoderamento e dessa informação. A sociedade civil organizada já esteve e continua organizada e lutando pelos seus direitos. Sobre a questão do aplicativo, tem o Nina, que é preciso que se faça propaganda, que Simoni e outras pessoas também fizeram, que quer se pretender a fazer esses registros dessas denúncias de assédio dentro de coletivas, que a gente tem uma questão de machismo muito forte dentro da própria secretaria e tal, enquanto o governo de Pernambuco continua ganhando vários prêmios, lançando campanhas de feminicídio, inclusive usaram a nossa hashtag, enquanto a gente fica vendo esse tipo de coisa acontecer, as mulheres continuam a morrer da mesma forma. E só o que a gente vê no discurso a taxa está caindo, tem menos feminicídio, é menos inseguro. Olha, eu como mulher não sinto isso andando na rua e creio que vocês que estão me ouvindo e você também não. Porque agora as mortes elas estão mais cruéis. E aí, se a gente traz essa lógica para o transporte, o que está acontecendo aqui nessa guerra de estatísticas, é muito fácil mentir. Os índices, eles não são reais. Até mais porque... Aliás, nunca se mentiu tanto. Nunca se mentiu tanto. É muita fake news. E a gente precisa entender isso. Não dá para se fiar em uma informação que não é transparente ativamente. Porque não adianta só ter lá um pedido de informação que você vai fazer 30 vezes e nunca vai ter a resposta. Nunca vai chegar a informação para você. E em se tratando do transporte público, a gente tem um problema muito sério em relação às planilhas de custo do transporte. Então, acho que para falar um pouco mais sobre, é através dessa luta mesmo, para essa abertura da caixa preta desses dados, que a gente vai de fato saber o que está acontecendo. Porque a gente está falando de um sistema que botou na rua 332 milhões de passageiros, se a gente estiver falando só de ônibus. É muita gente. O Grande Recife transportou 332 milhões de pessoas em 2017. O metrô foram 144 milhões de pessoas por mês.
essas pessoas têm direito a saber pelo que estão pagando e pelo que estão consumindo. Até pela própria lógica do capital, isso é o mínimo que faria sentido. Porque quando um produto está ruim e você não está sendo bem assistido por uma empresa, você corta. E a gente não tem esse direito aqui. E é disso que se trata. Por isso, vou fazer um merchan rapidinho, porque a gente precisa fazer um merchan. Nós estamos com 13 assinaturas, precisamos de 17 assinaturas para aprovar a CPI dos transportes na Assembleia Legislativa. Porque não adianta só judicializar essa luta, afinal de contas a gente tem um Ministério Público que se mostrou um pouco omisso, espero que isso mude agora, a partir da movimentação que estamos fazendo. Mas se trata de que as pessoas que são pagas para fazer um trabalho de fiscalização por nós, exerçam o seu papel. Porque da mesma forma que a gente tem dificuldade com as empresas, a gente também tem com os políticos que deveriam estar fazendo o seu trabalho e não estão. Então, a gente convida todo mundo a acessar o site, que é o www.cpidostransportes.meurrecife.org.br, a continuar nessa batalha, porque a gente precisa chegar em algum lugar. Dessa forma, a gente não pode simplesmente ficar esperando ou ficarmos inconformados porque o transporte está ruim e está caro. Isso não vai funcionar. E não queira me convencer de que lógica é essa do governo do estado e da Grande Recife, que acham que aumentando o preço da passagem em um sistema que está caindo o número de usuários vai fazer com que as pessoas voltem a usar. Olha só, nesse calor, né, dessa fala da Camila agora, né, nos convocando, né, para a gente também tomar as atitudes. A gente gostaria de avisar a você, amiga e amigo ouvinte aqui do Fora da Curva, que você pode também enviar um videozinho de 30 segundos falando sobre o jornalismo que querem, o jornalismo que eu quero. E o resultado vai sair na enquete das mídias já no Instagram, ok? Pois é, a gente parte agora para conversar com você, Pedro. Já estamos no finalzinho da nossa programação. Eu peço que você possa ser um pouco mais sucinto. 2018 é o ano das eleições. O que não pode faltar na plataforma dos candidatos e candidatas ao governo do estado de Pernambuco para que a gente possa enfrentar o caos no transporte em nosso estado? Olha, Marina, eu faço também, não é questão de mexer, mas ressaltar algumas vitórias. Antes de 2013, ninguém falava em passe livre ou tarifa zero. Quer dizer, Luiz Arondina falava lá na década de 80, na primeira gestão em São Paulo. Mas, após isso, nós tivemos um hiato de discussão sobre o transporte, né? Porque a gente houve a prevalência do modal rodoviário, em detrimento das ferrovias e tudo mais. Pós 2013, todos os candidatos colocaram a discussão do passe livre em discussão, né? E isso é uma vitória que a sociedade civil organizada que debate essa pauta há anos conseguiu. Agora é preciso colocar isso de maneira responsável. Então, eu acho que as candidaturas ao governo do estado precisam discutir a remodelagem do modelo tarifário, porque hoje a composição tarifária que chega ao cálculo do preço final ao usuário, ela não é transparente, ela não é clara, ela não tem participação da sociedade quanto a isso. Os índices que foram colocados e atribuídos nos últimos anos foram índices que sequer foram respeitados pelo governo do estado. Os aumentos das passagens nos últimos anos todos foram acima do IPCA e acima da inflação. Então, na nossa análise, qualquer candidato ou qualquer candidata precisa enfrentar essa questão de fazer uma nova licitação das linhas de ônibus, precisa definir uma composição tarifária que a população saiba quanto vai aumentar. Se for que ter aumento de passagem. Por exemplo, não tem a discussão do salário mínimo, o percentual que vai ser aumentado. A gente precisa fazer uma discussão sobre essa questão da tarifa. E a gente precisa acabar de vez com o monopólio da Urbana PE na gestão da bilhetagem eletrônica. Porque hoje todo o dinheiro que o usuário passa lá no seu VEM vai direto para a Urbana PE sem controle algum. É preciso um candidato ou uma candidata que tenha coragem e peito para barrar a influência da Urbana PE em relação ao sistema de transporte. Então, por fim, agradecendo a participação, a disponibilização do espaço, a gente convoca mais uma vez a população. Sexta-feira, às 9h da manhã, estaremos na estação central do Recife, lutando contra esse aumento na passagem do metrô e também aumentando a divulgação da CPI do transporte. Muito obrigada, Camila, também. Não, eu já falei bastante. Quero agradecer. Certo. Primeiro que eu sou muito fã de vocês. Quero deixar isso registrado aqui. Eu adoro Fora da Curva. Eu também sou fã, viu? Somos fãs, somos tiete, sim. E como na verdade é um convite para que todo mundo continue mesmo nessa luta da CPI. A gente chegou em um ponto de inflexão real, onde a gente precisa ir com muita força, porque senão isso não vai sair do papel. Tem várias CPIs que estão enterradas lá na Alep, todas com causas muito nobres. Nós não queremos que a nossa seja mais um
mais uma. E a gente sabe que, se não for, é por falta de vontade política. E nós queremos deixar muito registrado que teve um deputado, eu preciso falar sobre isso, eu vou omitir o nome, mas que veio falar que não iria assinar porque ele já havia passado por um processo de CPI e para ele foi muito traumático, ele ficou muito triste e que ele agora queria luz e paz. A gente não quer luz nem paz, a gente quer uma passagem com um custo justo ou que não tenha custo nenhum. A gente já paga imposto demais para ter uma passagem cara e cujo preço não se justifica. E afinal de contas, o deputado não está lá para ter paz, ele está lá para trabalhar. E a gente quer deixar isso muito claro. Olha só, a gente está encerrando a nossa programação e os meninos fizeram aqui uma enquete se estavam satisfeitos com o transporte público. 96% disseram não e 4% sim. Muito obrigada a vocês mais uma vez e o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você, amiga e amigo ouvinte, que acompanhou a nossa programação nos últimos 40 minutos. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, na apresentação Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha, e nas redes sociais, Ana Sofia e Henrique Santos. Amanhã, 9 de maio, quarta-feira, você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema: qual a importância da nação brasileira no mundo? Obrigada a você, boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.